irmãos, podem se assentar. Amém, irmãos. Nós temos escolhido alguns cânticos no domingo pela manhã, como esse que nós cantamos, baseado no Salmo 100, pensando na igreja, pensando nas crianças também, que estão acostumando-se a cantar essas músicas, cantam lá dentro, cantam aqui também conosco. Então, queremos sempre lembrar a igreja que as crianças fazem parte do culto ao Senhor. E quando nós cantamos alguma música pensando na igreja, mas pensando nelas também, é para que elas possam se sentir incluídas pactualmente na aliança de Deus e no culto que nós prestamos a Ele. Viu, crianças? Vocês são de Jesus e tem que cantar para Jesus também, com alegria. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 9, versículo 20 a 27. E enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo suspense. Chegamos em Daniel 9, 20 e 27. Meus irmãos, Daniel 9, 20 e 27 é um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia. É um daqueles controversos, polêmicos, divide opinião de teólogos, mesmo de teólogos que pertencem à mesma linha, muitas vezes não concordam. Então, em primeiro lugar, eu peço a você nessa manhã misericórdia com seu pastor, tá bom? Segundo lugar, que você encare o que nós vamos fazer hoje pela manhã, não apenas como um estudo bíblico sobre símbolos, números e coisas desse tipo, mas como pregação da palavra de Deus para a sua vida. É muito fácil, quando a gente ouve textos como esse que nós vamos trabalhar hoje pela manhã, que a gente se perca um pouco no foco do que nós estamos fazendo. O foco é a adoração a Cristo Jesus. O foco é vermos o evangelho da cruz no texto que nós vamos estudar nesta manhã, ainda que poucos versículos, complexos na exigência, mas vou tentar passar a igreja de uma maneira que leve você a ver a implicação disso para a sua vida prática, tá bom? Então vamos ler juntos, preste atenção na leitura da palavra de Deus neste momento. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme a aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante do teu texto sagrado e nesta hora rogamos, Espírito Santo de Deus, vem até nós, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a perceber o quadro maior e a profundidade da mensagem de Deus para cada um de nós nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não faltam fobias no mundo acelerado e ansioso como o nosso. Na verdade, tem fobia para tudo hoje. Tem claustrofobia, tem aerofobia, medo de avião, tem aracnofobia, medo de aranha e nome de filme, tem teleofobia. Quem já ouviu falar de teleofobia? Essa eu descobri essa semana estudando. Ela é apelidada normalmente de medo do futuro.
Existe um transtorno de ansiedade hoje, chamado teleofobia, que diz respeito a essas pessoas que têm medo do amanhã, medo de fazer planos a longo prazo e dar tudo errado. E geralmente essas pessoas que sofrem desse transtorno de ansiedade, para evitar a sensação de fracasso e frustração, eles optam por não fazer nada, não participam de nada e imaginam que dessa forma estarão protegidos dos dissabores da vida. Mas tem medo do amanhã, tem medo do desconhecido, tem medo de serem pegos despreparados e de não estarem à altura dos desafios e dos problemas que possam surgir. Então fica aí uma coisa para você aprender hoje de manhã. Mas quando nós falamos de profecias bíblicas, de símbolos, de números, de datas apocalípticas, de personagens misteriosos, quando o assunto é esse, entre os crentes existem dois tipos de pessoas, tá? Aqueles que são apaixonados por futurismo e adoram um código da Vinci bíblico, mas também tem aquelas pessoas que rejeitam totalmente e morrem de pavor, porque elas têm medo do que as Escrituras possam dizer sobre o nosso futuro. É o povo que tem medo de Apocalipse, né? Não adianta eu falar que domingo que vem à noite a gente começa uma série no livro inteiro de Apocalipse. É o que a gente vai fazer. Mas a pessoa já treme. E ela se torna inerte, indiferente. Talvez essas pessoas ficam espiritualmente tímidas diante da vida que nós temos que levar. Em outras palavras, poderíamos chamar essas pessoas de teleofóbicos bíblicos. Mas, meus irmãos, esse texto de hoje não é um texto para ser evitado. Não é um texto para você temer o amanhã. São profecias como essa que nos ensinam a confiar num Deus que responde a orações com a sua palavra em meio a previsões do futuro. Um Deus que vai mostrar aqui para a gente que Ele estabelece perfeitamente tempos do seu governo. E um Deus que no meio de tudo isso, meus irmãos, está fazendo aquilo que traz máxima glória para Ele, salvar pessoas da morte. Esse texto de hoje é sobre isso. Então esses são os pontos também que nós veremos. Eu quero ver isso com os irmãos de uma forma detalhada, porém sucinta. Meus irmãos, primeiro eu quero aprender com os irmãos, junto com os irmãos nessa manhã, por esse texto, que Deus responde orações com a sua palavra. Tá? Nós estamos aqui no meio do capítulo 9, e Daniel estava orando desde o início do capítulo 9, e agora também nesses versículos iniciais, aí no versículo 20, você consegue ver aí o que Daniel está fazendo. Ele está derramando o seu coração perante o Senhor, ele está confessando o pecado dele e o pecado de todo o povo de Israel, como um intercessor em favor dos seus irmãos. Ele está apresentando a sua vida diante do Senhor. E meus irmãos, nesse momento, enquanto Daniel está fazendo isso, algo acontece. Gabriel vem, no texto está dizendo, literalmente voando até ele. É daí que a gente tira que anjos voam. Um anjo com semelhança de homem, né, que é o que o texto descreve. E ele vem voando como um pássaro no meio do sacrifício da tarde, na direção de Daniel. Esse mesmo Gabriel que já vinha trazendo revelações a ele. E ele diz basicamente: Daniel, eu vim aqui para instruí-lo. É o que está escrito aí. Para esclarecer as coisas, Daniel. Assim que você começou a sua oração, a resposta de Deus já foi dada, e agora eu estou aqui para entregar a resposta de Deus a você. Meus irmãos, é tão fascinante que Deus esteja agora respondendo Daniel com base naquilo que Daniel já vinha pedindo ali nos versículos 16 a 19. Que Deus agisse segundo a justiça dele, que ele fizesse resplandecer o rosto dele sobre o povo por amor dele. Essa cidade de Jerusalém que é chamada pelo nome de Deus. Daniel fala: Deus, nós não estamos clamando segundo as nossas justiças, mas segundo as tuas misericórdias. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, responde a minha oração, ouve, age, perdoa. Meus irmãos, eu fico imaginando que Deus gostou de ouvir essa oração de Daniel. Ele ficou feliz que Deus era o centro dessa oração, que Deus é clamado nos seus termos, do jeito que Deus é. E ele fala: vai lá, Gabriel, vai lá responder o meu servo. Meus irmãos, e aqui nós temos também esse pedacinho de angeologia.
essa doutrina dos anjos que a gente estuda em teologia sistemática, esses anjos, como o Salmo 103:20 nos diz, que são valorosos em poder, mas que também executam as ordens de Deus e lhe obedecem à palavra. Está lá no Salmo 103:20, depois você pode ler. Meus irmãos, Daniel é um homem muito amado. O próprio Gabriel fala isso para ele aí no versículo 23. Veja aí, olha o versículo 23. Eu vim para te declarar porque és muito amado. Então Daniel teria que ouvir agora com cuidado para entender o significado dessa revelação. Meus irmãos, em primeiro lugar, e bem óbvio, Deus responde orações. Pode parecer óbvio, mas a gente se esquece disso, não é verdade? A prova disso é como é a sua vida de oração. Porque se você realmente acreditasse nisso o tempo inteiro e com firmeza, você orava mais. Deus responde orações, isso é óbvio. Meus irmãos, as orações de Daniel não são meras frases de conforto pessoal. Ele não está simplesmente falando coisas para si mesmo. Deus não está deixando Daniel no vácuo. Quando a gente é criança, a gente aprende na igreja, tem uma música que a gente ensina para as crianças, eu acho que a gente não ensina aqui na Redenção não, que ela é bem arminiana, não vale a pena não. Pelo menos a versão que eu conheço é bem arminiana. Ela fala assim: o telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três, se não atender, tente outra vez. Isso é errado, meus irmãos. Você não diz que está lá, pem, de novo. Não é assim que funciona. Meus irmãos, Deus, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele disse que o Pai faria quando nós orássemos? Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Eu não preciso fazer muita teologia em cima disso, meus irmãos. É óbvio, escrito para que nós, eu e você, presbiterianos calvinistas, aumentemos o nosso grau de confiança na oração. Meio de graça de Deus para realizar a vontade de Deus. Foi o que nós aprendemos na vigília de oração, na sexta-feira. O Deus soberano usa as nossas próprias orações para trazer a cabo as coisas que Ele deseja fazer na vida do seu povo. E esse mensageiro entendeu isso, meus irmãos. Eu acho que a gente precisa entender aqui que na hora que a gente ora, Deus manda os seus mensageiros para trazer a palavra que responde orações. Veja, meus irmãos, talvez aqui não esteja aparecendo Gabriel ou Miguel trazendo a palavra para mim e para você. Isso aqui foi excepcional. Mas você lembra que lá em Apocalipse, João, quando escreveu as igrejas, escreveu aos anjos. Lembra? Quem são esses anjos? É Gabriel e Miguel? Não. São os pastores, os mensageiros, os ministros da palavra. Eles são os homens que Deus hoje usa para ordinariamente trazer a palavra de Deus para a sua vida. Então o que está acontecendo aqui agora, meu irmão, minha irmã? Deus está falando com você, por meio da palavra. E compete a você fazer o mesmo que Daniel, inclinar os seus ouvidos e dar pronta atenção. O próprio anjo ensina para a gente isso, não é verdade? Deus manda, ele vem. Quando Deus fala, nós obedecemos. Nós aprendemos isso, meus irmãos, porque nós somos filhos muito amados. Por causa do Filho amado, Jesus Cristo, em quem o Pai se compraz, lembra? Nós também somos muito amados e recebemos nesta manhã a palavra do Senhor para as nossas vidas. Esse era o primeiro ponto, meus irmãos. Deus fala em resposta às orações e Ele nos dá a palavra dEle. Por isso que nessa manhã nós estamos aqui sob os cuidados de Deus, na palavra de Deus, para aprender a vontade de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, Deus não somente responde orações com a palavra dEle, mas Ele também estabelece tempos perfeitos sobre o mundo. Olha o versículo 24 comigo, acompanhe a leitura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E aí os versículos seguintes vão descrever o que vai acontecer nessas 70 benditas semanas que tem dividido a opinião de teólogos escolásticos ao longo de toda a história da interpretação bíblica, meus irmãos. Estava conversando com o reverendo Quaresma essa semana, virei para ele lá, a gente tomando um café na quinta, falei: Quaresma, não quer pregar não nesse texto? Eu deixo para você. Meus irmãos, o debate, e agora, vamos lá,
Eu vou tentar ser dinâmico e não enfadá-lo. Então vamos lá, tá? O debate começa, meus irmãos, ao tentar determinar o ponto de início dessas supostas 70 semanas. Olha o versículo 25, olha aí. Corresponde a uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Tá? O início dessas 70 semanas tem a ver com essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E muitos têm considerado, para início de conversa, o decreto de Ciro, o persa que assumiria no lugar ali de Dario, em 538, quando ele liberou o povo de Israel para voltar. Alguns considerariam que esse é o ponto de partida. Porém, o decreto de Ciro, num primeiro momento, não especifica a reconstrução da cidade. Então os estudiosos tentam descobrir se não foi outro decreto, talvez o decreto de Dario, que foi em 519, que confirmava o decreto de Ciro, o decreto de Artaxerxes para Esdras, no ano 458, quando ele falou que Esdras poderia conduzir o retorno dos exilados a Jerusalém, ou o decreto de Artaxerxes a Neemias, em 445, que autorizava de fato reconstruir os muros queimados. Lembra quando a gente pregou em Neemias, e a gente falou sobre isso? Então, muitos têm entendido que, na verdade, seria esse decreto aí de Neemias, em 445 antes de Cristo. Mas, meus irmãos, o problema é que esses decretos eles estão muito distantes desse período de Daniel e da forma tanto imediata com a qual o anjo traz a revelação de Deus. Parece uma coisa bem mais rápida do que um futuro muito distante. Além disso, eu quero defender a minha posição de que eu creio que foi o decreto de Ciro, o primeiro, tá? A palavra de Deus deixa bem claro, meus irmãos, que Ciro seria sim um reconstrutor da cidade. Lá em Isaías 44, 28, não precisa abrir, mas é Isaías 44, 28, tá? O Senhor chama Ciro, que era um ímpio, chama ele de meu pastor. Por quê? Porque ele seria aquele que cumpriria tudo que apraz ao coração de Deus. O mesmo, digo também, está lá, de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Então está vendo? Ó, Ciro, Jerusalém e o templo são colocados na mesma ideia. Isaías 44, 28, Isaías 45, 13, é a mesma ideia, tá? Então, meus irmãos, se essas 70 semanas começam com o decreto de Ciro, em 538 a.C., isso requer que essas semanas sejam entendidas simbolicamente e não literalmente. É aí que o bicho pega. É aí onde as opiniões divergem. É essa a razão porque muitos acham problemática essa posição que eu estou dando para vocês aqui agora. Porque muitos querem interpretar como um período literal de 490 anos, começando ou em 458 ou 445 e terminando lá no ministério de Jesus. Porque em tese daria certinho, bate certinho. Nossos irmãos dispensacionalistas, a maioria dos nossos irmãos de linha mais pentecostal, eles vão mais por essa linha, tá? 490 anos literais. Porém, meus irmãos, eu creio que nós temos boas razões para não compreender literalmente, sim, simbolicamente. Aguenta aí, vamos lá. Primeiro, a palavra semanas, no plural, tudo bem, ela geralmente significa períodos normais de 7 dias, igual a semana que a gente conhece aqui agora, tá? Períodos de 7 dias. Porém, essa designação em Daniel é usada de uma forma metafórica, o tempo todo. Porque, meus irmãos, se fosse semana de 7 dias, 70 semanas, tudo isso aqui estaria completado em 1 ano e meio. Tudo, certo? A vinda do Messias, todas as coisas. Mas nós sabemos que não foi 1 ano e meio. Ou seja, necessariamente, mesmo uma pessoa que tem uma posição literalista, tem que interpretar a palavra semana metaforicamente. Não tem como ser 70 períodos de 7 dias literais. Podem ser blocos maiores. Além disso, meus irmãos, tem um detalhezinho de interpretação bíblica que muita gente esquece na hora de interpretar esse texto. O tal do padrão do jubileu. Você já ouviu falar disso? Jubileu, meus irmãos, ou ano sabático, é uma expressão que aparece no Pentateuco. Ela geralmente é um padrão simbólico de descanso. Padrão simbólico de descanso. Você vai encontrar isso no Salmo 90, versículo 10, Isaías 23, 15. A maneira como muitos desses números são utilizados não são sempre de forma literalista, mas de forma simbólica. Por exemplo, para Deus um dia é como
Como é que é? 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Os anjos de Deus, Ezequiel 4, os anjos de Deus vão tomar os seus servos dos 4 cantos da terra. Meus irmãos, a terra tem 4 cantos. Você sabe do que eu estou falando. Meus irmãos, eu entendo que essa linguagem do jubileu, essa linguagem de multiplicação de 70, o número 7 na Bíblia, ele tem a ideia de completude, de perfeição. Blocos de 70, 10 blocos de 70, essa ideia de 70 semanas, 10 blocos de 7, traz mais a ideia de cumprimento e completude do que algo estritamente preciso. Até porque, meus irmãos, a maioria dos intérpretes literalistas, eles têm que dar muito nozinho nesse texto aqui para tentar encaixar ele nesse período. Então, meus irmãos, eu entendo que aqui nós temos uma posição simbólica, um período simbólico de blocos de 70 semanas, que Deus não explica exatamente para Daniel como é que são essas 70 semanas, porém envolve todo o período entre o decreto de Ciro, todos os problemas que aconteceram no meio do caminho, Antíoco IV, perseguição da igreja, Alexandre Grande, levantamento de impérios, abaixamento de impérios, tudo isso até que venha o príncipe, é o que o texto diz aí, o ungido ali após mais ou menos 62 semanas desse período simbólico. Meus irmãos, talvez você esteja se perguntando, tá bom, pastor, já cansei. O que você quer dizer com tudo isso? Meus irmãos, eu acho que deve ficar bem claro para nós, que ainda que eu e você não compreendamos todos os detalhes, o nosso Deus é um Deus que estabelece tempos determinados para cumprir os propósitos dele. Isso tem que ficar claro para você na Bíblia. A Bíblia é um livro que possui um grau de precisão muito interessante, porque Deus, Ele criou os tempos. Ele criou o tempo, Cronos, e criou os ciclos de tempo, quando Ele realiza a sua vontade. Ainda que, ocasionalmente, esses textos proféticos na Bíblia sejam envoltos em bastante mistério para a gente. Tem bastante mistério. Talvez você está pensando aí, poxa, pastor, eu não entenderia nada disso aí se você não estivesse me explicando essas posições. Eu ficaria perdido na minha devocional lendo esse texto. Mas, meus irmãos, eu quero trazer uma ilustração para vocês. Mesmo quando eu não entendo os detalhes de uma planta ou de um plano, significa que eles são menos verdadeiros? Só porque eu, particularmente, não compreendo? Isso não é verdade, né? Quando você vai lá levar o seu carro no mecânico, porque seu carro está dando um problema. Você não sabe qual é o problema. Você leva lá, aí o mecânico vira para você assim, o seu manual está dentro do porta-luva? Aí você fala, tudo bem, está aqui. Aí você pega o manual. Aí ele abre e começa a mostrar, pois é, está vendo aqui, ó, o pistão e a correia? Quando eles trabalham assim, então o óleo desce, e aí você não está entendendo mais nada. Lá pelas tantas você está tentando entender e você fica um pouco perdido. Mas imagina aqueles reality shows, e eu literalmente assisti um desses, que é chamado Undercover Boss, chefe infiltrado. Não sei se você já viu esse antes, ele é bem divertido, pode assistir. O chefe da empresa se faz passar por um dos funcionários. Então imagina, por exemplo, que o chefe, o dono da marca do carro, ou o chefe da concessionária, ele se faz passar por um dos mecânicos. E você está ali, ouvindo ele explicar tudo, e você percebe que o cara sabe do que ele está falando. Ele sabe exatamente. E você olha para ele, você fala assim, tem alguma coisa diferente nele. Até que nesses programas ele vai lá e se revela. Ele fala assim, rapaz, eu sou o dono da marca do carro. Esse projeto desse carro é meu, eu que fiz. E você fala assim, estou entendendo nada, mas eu confio em você. Eu confio no mecânico. Meus irmãos, Daniel, que vários momentos no livro de Daniel fica pálido, quase cai desfalecido, mas ele confia no mecânico. Ele sabe que quem dá o plano é fiel, é confiável, e isso ajuda ele a descansar, porque o garantidor sempre cumpre o que promete, sempre faz. Quantos planos Daniel já havia interpretado a Nabucodonosor, a Belsazar, não porque Daniel sabia das coisas, mas porque o mecânico era bom. Deus é fiel em nos dar a palavra e cumprir ela. Meus irmãos, isso nos traz garantia e consolo de que mesmo que eu não entenda detalhadamente todos os meandros das profecias bíblicas, quem me dá é fiel para cumprir.
E aí você pergunta, então pastor, isso significa que eu não preciso nem me dar o trabalho de estudar nada? Chego em Daniel capítulo 9, pula para o 10. Chega no 10, desculpa, pula para o 11. Chega no 11, pula para o 12. Eu não entendo nada desse final. Não, meus irmãos, pelo contrário. Deus escreveu essas coisas e nos revelou para você estudar. Posso perguntar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? Você é um estudante da Bíblia? Você estuda a Bíblia? Veja, eu estou indo um pouquinho além. Eu não estou falando só se você faz devocional ou lê de vez em quando, não. Você estuda a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você comprou um comentário bíblico? Uma ferramenta para te ajudar a compreender aquele texto que você está lendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Veja, meus irmãos, nenhum de nós aqui, por essência, sabe hebraico e grego, mas outras pessoas sabem. Isso pode ajudar a sua interpretação bíblica. Nós temos aqui muitas pessoas nessa igreja que são estudiosas e capacitadas, inclusive, na arte da interpretação das Escrituras, na hermenêutica. Cola nessas pessoas, peça recursos, me indica livro, me indica comentário, coisas boas e saudáveis para que a minha leitura da Bíblia seja otimizada. Vocês acham, meus irmãos, de verdade, que eu bolei esse sermão da minha cabeça? De verdade, vocês acham que eu cheguei ontem à noite e falei assim, o que eu vou pregar amanhã de manhã? Débora viu o caos que estava lá essa semana, eu com dor de barriga, dor de cabeça, perdendo os cabelos, livros e livros abertos sobre a mesa e orando sobre todos eles. Mas a gente tem que quebrar a cuca, meus irmãos, porque o Evangelho visa amadurecer, fazer a gente crescer, e para isso você precisa aprender a estudar. Você faz isso com tantas coisas na vida, não vai fazer com a palavra de Deus? Faz isso com direito constitucional, direito administrativo, quer passar no concurso, mas a Bíblia a gente, não é assim não, meus irmãos, não é assim não. A gente precisa estudar, procure recursos, estude com afinco, porque essa é a palavra que Deus escreveu para você, e conte com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que prometeu ser o fiel intérprete, o fiel auxiliador e ajudador na leitura da palavra de Deus. Nunca vá ler a Bíblia, fazer sua devocional, estudar, sem orar ao Espírito Santo de Deus. Nunca. Porque senão você vai fazer um exercício frio, mecânico, você não vai aprender nada. Talvez você até aprenda algumas curiosidades bíblicas para você ganhar a próxima gincana, mas você não vai aprender a palavra que transforma o seu coração. E esse é o foco da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos para o nosso último ponto. Ainda que essas profecias, elas revelem um Deus que estabelece tempos perfeitos para fazer tudo, no final, nós estamos vendo um Deus que cumpre a sua justiça para salvar homens da morte. O pedacinho que eu não tratei aí, meus irmãos, é justamente no versículo 26, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, versículos 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, graças a Deus os comentaristas não se dividem muito sobre quem é esse ungido que vai morrer. Eu espero que você também não tenha, assim, muitas dúvidas quanto a isso. É por isso que a gente realmente diz que o que nos une é maior do que o que nos separa, tá, meus irmãos? Isso é um consolo e um conforto para todo o povo de Deus. Mas ainda assim, toda essa discussão agora de o príncipe de um povo que virá depois dele, suscita muita discussão. E como que isso vai acontecer aí no timing dessas últimas semanas? Alguns entendem, meus irmãos, que esses dois últimos versículos, o 26 e o 27, eles estão em paralelo, descrevendo todos essa última semana, ou esse último bloco, que culminaria ali, um pouco depois da ressurreição e ascensão de Jesus, na invasão de Jerusalém pelos romanos. Lembra daquele general Tito? E o que Tito fez? Ele, basicamente, estabeleceu o seu poderio em Jerusalém, e, de fato, ele abusou da vida religiosa, tendo destruído novamente o templo de Jerusalém, no ano 70. Curioso esse ano 70 aí, né? Irônico, pelo menos. Mas outros entendem, meus irmãos, que esse último período, na verdade, não é somente o que vai acontecer ali com Tito,
Mas a primeira parte seria a morte de Cristo e a invasão de Tito, mas a segunda metade dessa semana é basicamente todo o período de perseguição da história da igreja até a segunda vinda de Cristo, antecedida pela aparição do anticristo. E meus irmãos, cá para mim, faz sentido. Faz sentido com o livro de Daniel. O livro de Daniel já tratou do anticristo 2 vezes. Faz bastante sentido de que agora esse príncipe, ainda que Tito seja uma espécie de anticristo, mas de fato a Bíblia fala, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que virá um homem de iniquidade, virá um anticristo. Meus irmãos, isso não importa qual é a sua posição escatológica, se você é milenista, pós-milenista, pré-milenista histórico ou dispensacionalista. A Bíblia fala de um anticristo, isso é óbvio, isso é claro. E eu creio que o livro de Daniel está confirmando que esse anticristo é um que de fato, como o texto fala, fará alianças. Talvez um líder político, um homem que é capaz de acabar com os sacrifícios do povo de Deus, de cessear a adoração, de perseguir a igreja. E meus irmãos, nós já falamos tantas vezes, de fato o espírito do anticristo tem permeado os nossos dias. E como ato final, aparentemente esse homem vai instalar o seu representante, a besta da profanação, do qual o Apocalipse fala, e ficará ali governando até que de fato seja destruído, seja derramada a ira de Deus sobre ele, por ocasião do retorno do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha posição particular, meus irmãos, em relação a esse texto. Pode não ser a posição de todos os teólogos, e eu nem estou aqui, meus irmãos, para fechar de forma absolutamente definitiva, dizendo que a minha opinião é necessariamente a mais certa de todas, mas eu prego com convicção, eu creio que exatamente essa é a posição a que deveríamos interpretar. E aí você termina de ouvir e você fala assim: nossa, pastor, que posição terrível, que profecia terrível, pastor. Quer dizer então que o Cristo vai morrer, a cidade vai ser destruída de novo, o templo vai ser destruído de novo, o anticristo vai se levantar, vai causar perseguição aos crentes em todos os lugares, e até tentar acabar com a nossa fé. Pastor, de que maneira essa profecia está trazendo consolo ao meu coração? Só na sua cabeça, pastor, na minha não. Eu não estou sendo consolado. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender o propósito para que todas essas coisas aconteçam. E está no versículo 24, olha no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. É assim que a gente interpreta a Bíblia, meus irmãos. A gente não fica perdido nos símbolos, nos números, nas datas, mas a gente lembra do porquê de tudo isso. Primeira coisa que ele fala: a transgressão, o pecado e a iniquidade de Israel cessariam. Todo aquele abandono, aquela idolatria que caracterizou o povo de Israel teria um fim por causa do que Deus faria. Deus traria um fim a essas coisas. Ele traria a sua justiça eterna. Não mais agora as obras dos homens, mas a justiça de Deus tornaria essa nação numa nação santa, de forma final. Meus irmãos, essa negligência anterior do povo de esquecer a palavra de Deus, o texto acabou de falar que Deus não vai deixar mais esquecer, sabe por quê? Porque Ele vai selar essas palavras, Ele vai selar essa visão, Ele vai selar essas profecias. Ninguém tem condições de mudar. Isso me faz lembrar lá em Apocalipse, nós vamos estudar esse livro selado com 7 selos, que só o próprio Deus pode destrancar e fazer acontecer, mas ao selar Ele firma, Ele confirma, Ele carimba, Ele diz: ninguém tasca. Meus irmãos, e aqui o último detalhe que ele fala é que tudo isso é consumado com a ideia de ungir o Santo dos Santos. Essa expressão é forte, meus irmãos. Nós não estamos falando aqui meramente do que alguns poderiam pensar, daquela reconsagração do santuário de Jerusalém que Judas Macabeu fez em 164, e eu falei dela aqui num dos sermões. De fato, Judas Macabeu reconstruiu o templo de Jerusalém. Mas o texto deixa bem claro que não é só disso que ele está falando. A unção dos santos também não é uma retomada da vida cerimonial de Israel.
Não é uma reconstrução de uma Jerusalém física, para que apenas os israelitas étnicos possam reinar com Deus, como muitos evangélicos pensam hoje em dia. Não, meus irmãos. Abre a Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14. E com isso, meus irmãos, eu fecho o sermão dessa manhã. Hebreus 9, 11 a 14. Veja o que o autor de Hebreus diz quando ele escreve assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Agora olha só, um tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E ele continua dizendo: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Que tragédia, pastor, o ungido de Deus iria morrer. Sim, é uma tragédia e ao mesmo tempo é a maior alegria prenunciada de todos os tempos. Porque, meus irmãos, há um templo que é feito não por mãos humanas, um tabernáculo celestial, a presença do próprio Deus, que eu e você não podemos acessar nos nossos méritos. Só um santo pode entrar no Santo dos Santos. Ou em outras palavras, como o próprio Ligandanka fala, só o Santo dos Santos pode entrar no Santo dos Santos. E Jesus fez exatamente isso, meus irmãos. Eu me espanto, eu não sei se você se espanta, de ler uma profecia que foi dada 500 anos antes de Jesus, com esse grau de precisão, para nos dizer o que iria acontecer lá em Hebreus. A explicação do Antigo Testamento em relação ao que viria ao Novo Testamento, e a explicação do Novo Testamento sobre o que o Antigo Testamento queria dizer. Jesus, meus irmãos, é o centro da profecia das 70 semanas. Ele é o centro. E quando eu e você nos lembramos disso, que não é sobre números, datas e personagens, mas é sobre Jesus, de cabo a rabo, de A a Z, o alfa e o ômega, meus irmãos, nós nos consolamos, nós ficamos mais tranquilos. O mecânico morreu, mas o mecânico ressuscitou. Ele é o dono do plano, ele é o dono do carro, ele é o dono dos motoristas. Ele é quem cumpre toda a nova aliança de Deus, meus irmãos. E, meus irmãos, para você entender bem o que eu estou falando, essa é a cura da teleofobia bíblica. É assim que eu e você paramos de ter medo do futuro e descansamos naquele que designou cada dia das nossas vidas, inclusive o futuro, inclusive o amanhã, inclusive o daqui a 5 minutos. Você pode ser pego de surpresa com alguma coisa que aconteça nessa manhã. Deus não. Ele é o Senhor das surpresas. E para você viver uma vida mais tranquila, sem medo do amanhã, lembre-se do que o irmão de Jesus, Tiago, escreveu em Tiago capítulo 4, versículo 13 ou 14, quando ele disse assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Poxa, valeu, Tiago. Ele diz: o que é a vossa vida? De fato, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. De fato, meus irmãos, nós somos passageiros, as coisas andam e mudam. Mas no versículo 15 diz: portanto, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Se o Senhor quiser, a vontade dEle na nossa vida me ajuda a viver o agora, o daqui a pouco, o amanhã, o semana que vem, o 2025. Me perguntaram esses dias aí, pastor, você não sabe se tem uma profecia aí na Bíblia para falar sobre o fim da pandemia? Falei, meu irmão, como seria bom, né? Mas não tem, pelo menos eu acho que não tem, ainda não descobri. Mas eu preciso saber disso? Não. Porque com pandemia ou sem pandemia, a minha vida é do Senhor. E assim eu coloco a minha cabecinha hoje à noite no travesseiro e acordo amanhã de manhã. Não sei se eu tomo vacina essa semana, semana que vem, se eu tenho que tomar, se eu não tenho que... Está todo mundo perdido, mas a minha vida é do Senhor. E assim, meus irmãos, nós descansamos. Ficamos menos ansiosos e mais cheios de fé. Então que a profecia das 70 semanas ajude você a olhar não para Daniel, mas para Jesus, o Santo dos Santos, que descansa a nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É o que a tua palavra diz. É assim que nós podemos fazer planos. É assim que nós podemos programar, agendar, calcular, custear as coisas. O discipulado é assim. Senhor, nós às vezes ficamos preocupados e queremos descobrir de forma quase evidente, Senhor, o que vai acontecer amanhã. Se nós estaremos vivos ou morreremos. Mas, Senhor, este conhecimento é oculto aos homens. Mas ajuda-nos a lembrar de que não é oculto a Deus. De que o Senhor nos conhecia no ventre das nossas mães, e ainda mesmo antes que viéssemos à luz do dia, todos os nossos dias já haviam sido selados e escritos no livro da vida do Senhor. Isso nos traz confiança. Senhor, conforta meus irmãos, tira a nossa ansiedade, tira a nossa teleofobia e ajuda, Senhor, a descansarmos no Deus imutável, inerrante, infalível e bondoso, em nome de Jesus. Amém.